Graça e paz seja com todos. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas da parte de Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor nosso Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa tenhas passado daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar este evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além deste que já vos temos anunciado, seja maldito. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além deste que já recebeste, seja maldito. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que este evangelho, que por mim é anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação eu era maior em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem ao sangue, nem tornei a Jerusalém, até com os que já eram antes de mim apóstolos. Mas eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo Jesus. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, agora anuncia esta fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas capítulo 2. Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação, lhe expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse
corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entrado a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade deste Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se minavam, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o este Evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios da incircuncisão. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as mãos em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão aos judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Por quê? Antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram judeus. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a esta verdade deste Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo crente, cristão, irmão, vives como gentios, e não como crente, como cristão, como irmão, porque obrigas aos gentios a viverem como cristão, como irmãos, como crentes. Nós somos crente, cristão por natureza, não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados por esta fé de Cristo, não pelas obras da lei da velha aliança, porquanto pela obra da velha aliança nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, me constituo a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, viva na fé, nesta fé de Cristo, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo
esta graça de Deus, porque se a justiça viesse pela velha aliança, segue-se que Cristo teria morrido debalde, em vão. Ó insensatos, Gálatas, quem vos fascina para não obedecerdes a esta verdade de Cristo? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi, já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da velha aliança ou pela pregação desta fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação desta fé? Assim como Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são desta fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar, de salvar por esta fé os gentios, anunciou primeiro este evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são desta fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da velha aliança estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazer e para cumprir, que estão no livro da velha aliança. E é evidente que pela velha aliança, pela lei, ninguém será salvo diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a velha aliança não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da velha aliança, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a benção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, por esta fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Irmãos, como um homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém pode anular, nem acrescentar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. A Escritura não diz: e as posteridade de Abraão, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. O testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Por quê? Se a herança, a promessa provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que serviu a lei? Foi ordenada a velha aliança e as obras da lei por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse salvar,
A salvação, na verdade, teria sido por ela. Não necessitava de Cristo vir e ser crucificado. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, por esta fé, por este Evangelho em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé, esta fé, viesse, estávamos nós todos guardados debaixo da velha aliança, das obras da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de caminho diário para nos conduzir a Cristo, para que, por esta fé, fôssemos salvos. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo das obras da lei diário. Por quê? Todos sois filhos de Deus por esta fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes dele. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, da fé, herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do céu, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, a velha aliança. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de mulher, nascido sobre a velha aliança, a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E por que sois filhos? Deus vos enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, vos rogo que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Vós sabeis que primeiro vos anunciei e preguei este Evangelho, estando em fraqueza de carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação no meu corpo, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança, a vossa bênção? Porque vos dou testemunho de que, se possível fosse, arrancarias os vossos olhos e me darias? Me fiz acaso vosso inimigo, dizendo esta verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado nos vossos corpos.
eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis ainda estar andando pela velha aliança, pelas obras da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são 2 concertos que Deus fez, um do monte Sinaí, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinaí, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima, ela é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou? Não torneis a vos meter debaixo do jugo da escravidão novamente. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares outra vez circuncidar, Cristo de nada vos aproveitou. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito desta fé, desta palavra, deste Evangelho, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim esta fé que opera por caridade. Correis bem. Quem vos impede para que não obedeçais a esta verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a velha aliança, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz de Cristo está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade de Cristo. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião ao corpo, mas servi-vos uns aos outros pelo amor de Cristo. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência do corpo, porque o corpo cobiça contra o espírito contra o corpo. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados por este Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras do corpo
da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, discórdia, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não entrarão no céu, no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito para entrar no céu é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucifiquem o corpo com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal, com um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído nesta palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que está instruindo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, fizer, isto também ceifará. Porque o que semeia no seu corpo, no corpo ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência no corpo, esses vos obrigam a circuncidar-vos pela velha aliança, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmo da velha aliança, que se circuncidam, guardam toda a lei, mas querem que vos circuncidais, para que se glorie na vossa carne, no vosso corpo, pelas obras. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz, misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Esta graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém.